A agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás nas ondas da Universitária 870M e pelas redes sociais da UFG. Produção Rádio Universitária e Reitoria Digital. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 8 horas. Estamos começando aqui pelas 870M, também pelo canal oficial da Universidade Federal de Goiás no YouTube, o Boa Semana UFG, que é um canal de interação com a sociedade que vai ao ar todo início de semana. Você, ouvinte da Rádio Universitária, pode nos acompanhar aí, inclusive pelas redes sociais, pelo Facebook da Rádio Universitária. Nessa edição, o Boa Semana UFG tem um formato especial para falarmos sobre o plano de gestão do atual reitorado, aprovado pelo Conselho Universitário, que já está em vigor. Hoje, contaremos com a participação da reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima, e do vice-reitor, o professor Gesiel Carvalho. Olá, professores, bem-vindos ao Boa Semana. Bom dia, Ana Flávia, bom dia, professor Gesiel, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária e todos aqui que nos seguem pelas redes da UFG. Que seja realmente uma boa semana para todas e todos. Bom dia, professora Ana Flávia e todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui participando desse programa. Então, vamos começar conversando com a professora Angelita, né? Porque nós já falamos aqui antes, né, professora, sobre esse assunto, sobre o plano de gestão da UFG. Mas explica para a gente um pouquinho melhor aí o que é esse plano de gestão da Universidade Federal de Goiás? Oi, Ana Flávia, o plano de gestão está previsto no nosso regimento, né? E toda nova gestão que se inicia tem que apresentá-lo até 90 dias após a posse, né, ao Conselho Universitário. Nós o fizemos no dia 25 de março, né? Apresentamos o plano de gestão. E o que é o plano de gestão? Ele é constituído do conjunto de ações que serão desenvolvidas durante os 4 anos da gestão que se iniciou, né? No nosso caso, especificamente, esse plano ele tem uma característica muito singular e especial, porque durante o processo de consulta à comunidade acadêmica, no ano de 2021, nós que compusemos aí a chapa UFG Viva, que na verdade, o conjunto, o projeto que saiu vencedor na consulta, né? Nós constituímos 20 GTs, né, de grupos de trabalhos para discutir a Universidade Federal de Goiás, né? E o plano de gestão que nós apresentamos, depois sistematizamos, discutimos, ele é resultado dessa ampla discussão feita pela comunidade acadêmica, ele é resultado dos debates e ele é resultado de uma sistematização que durante a campanha foi feita pelos grupos, né? E depois, após a posse, foi uma sistematização também aqui orientada e coordenada pela nossa Secretaria de Planejamento, liderada aí pelo professor Vicente, né? Então, o nosso plano de gestão, ele tem um caráter participativo muito forte, né? A participação da comunidade, porque nossa intenção, à época, a professora Sandra Mara, candidata a reitora, o professor Gesiel, candidato a vice, a intenção é, de fato, ter um plano de gestão, ou seja, esse conjunto de ações que represente, de fato, as demandas, os interesses e o simbólico da Universidade Federal de Goiás, né? E para você ter uma ideia, Ana Flávia, o nosso plano, ele tem... Hoje, né, ele ficou na sistematização com 16 eixos. Eu vou só apresentar os eixos para todo mundo ter uma noção do tamanho aqui, né? Então, nós temos um eixo de conjunto de ações, né, sobre ensino, educação básica, graduação e pós-graduação, um outro sobre pesquisa e inovação, o outro, tecnologia e informação, a UFG no pós-pandemia, a Universidade Promotora da Saúde, a internacionalização, articulação interinstitucional, sociedade, universidade, extensão, arte e cultura, planejamento, orçamento e gestão, infraestrutura, sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade,
consolidação dos campi, vida nos campos, no campus e vida estudantil, diversidade, inclusão, acessibilidade, mulheres na comunidade universitária, gestão de pessoas e, por fim, comunicação integradora. Nós entendemos que esses 16 eixos, eles dão conta da complexidade que foi esse debate, do que foi essa propositura vinda, né, advinda do debate acadêmico, e ele hoje é o nosso grande desafio, né, implementar as ações oriundas dessa discussão. Realmente é muita coisa, né, professora? Só por esses eixos aí dá para a gente saber que tem muita coisa para ser feita. E aí, né, professor Gesiel, vem a pergunta, né? Como é que é possível, como é que vai ser possível realizar, né, essas ações diante aí dessa redução orçamentária que a UFG, e não só a UFG, mas as universidades federais, as instituições federais de ensino superior como um todo, né, vem sofrendo aí, né? Porque a gente sabe que o mar não está para peixe, né, professor? Está faltando dinheiro aí para coisa básica, né? É verdade. Vivemos uma situação particularmente difícil. Agora, o plano de gestão, quer dizer, ele é um guia, né, para as nossas ações. Ele representa, e nesse caso específico, como já mencionado pela professora Angelita, fruto de um debate bastante amplo, ele representa ali o que nós achamos, né, o que a comunidade pensa sendo importante para ser realizado nos próximos anos. Então, é o nosso guia e o nosso desafio. Na gestão de um plano de ações para uma instituição complexa como a UFG e similares, há dois desafios. De um lado, o desafio de planejar, de elaborar o plano de gestão, e, de outro lado, o desafio da sua execução. E o desafio da execução envolve, obviamente, a busca dos recursos orçamentários necessários. E aí eu vejo que, no caso da universidade, nós temos duas fontes principais, ou dois aspectos principais relacionados às necessidades orçamentárias. De um lado, o orçamento propriamente dito da universidade, né, o que é estabelecido e repassado pelo Ministério da Educação. Esse, particularmente, nós temos sofrido importantes cortes, não só nos recursos de custeio, mas particularmente, principalmente, nos recursos de capital. E, de outro lado, a busca por recursos de outras fontes de financiamento, tanto para pesquisa, para extensão, né, e outras ações desenvolvidas pela universidade no seu âmbito e também na interação com a sociedade. A universidade tem uma capacidade muito grande de captação de recursos através de projetos, de outras iniciativas, fruto da sofisticação que a universidade possui, tanto no que diz respeito aos seus recursos humanos, quanto a sofisticação instrumental. E temos o desafio que passa necessariamente pela política do orçamento da universidade, né, que nós precisamos seguir buscando, primeiro, a execução integral dele de uma maneira mais efetiva e mais simples para a universidade. Depois, a recomposição desse orçamento, né, nos níveis razoáveis de alguns anos atrás, mas isso ainda não é suficiente quando se trata dos desafios, né, que a universidade tem devido ao seu crescimento atual e à sua necessidade de expansão. Ou seja, o ensino superior no Brasil e em Goiás em particular precisa ainda de expandir bastante. Para que haja essa expansão, né, para que nós tenhamos, né, um número maior de jovens dentro da universidade pública com qualidade, o orçamento da universidade também precisa ser ampliado. E os recursos orçamentários, ele tem um impacto de natureza transversal, né, porque ele afeta a capacidade de execução de outros projetos e, particularmente, tem um efeito muito importante na graduação, né? O financiamento da graduação, ele se dá principalmente, quase que exclusivamente, a partir dos recursos orçamentários. E essa é, sem dúvida alguma, a nossa principal, mais importante atividade, né? E isso reforçar e melhorar e qualificar ainda mais
a formação no nível de graduação, é um desafio permanente da universidade e é um desafio que tem destaque no nosso plano de gestão. Então, não é pequeno o desafio do orçamento, nas suas várias vertentes, né? E certamente com a força da comunidade, da UFG, nós conseguiremos superar esses desafios e conseguiremos, com certeza, executar aquilo que a comunidade estabeleceu como prioridade para os próximos anos. Não é isso, professora Angelita? Eu queria... Isso mesmo, Gisele. Eu acho que muito importante esse elemento que você apresentou aí, Ana Flávia, a questão de que o corte orçamentário ele tem um impacto direto na graduação, né? E nós, por exemplo, nós precisamos atualizar os laboratórios de graduação, porque os laboratórios de pesquisa, as áreas de pesquisa, beneficiadas aí pela expansão da universidade, pelo fortalecimento da universidade, pela chegada de novos pesquisadores e professores docentes, a área da pesquisa ela tem uma capacidade de captação de recursos que a sustenta dessa maneira, e inclusive de forma até injusta, né? Dessa captação acaba se tendo que investir na infraestrutura, o que seria o papel, o que é a função, na verdade, do orçamento do governo federal, né? A pesquisa deveria financiar-se a si mesma e não a infraestrutura, essa deveria ser resultante do orçamento. Então, mas a pesquisa, ela tem ampliado, inclusive, o setor de pesquisa e inovação, ampliado a sua capacidade de captação de recursos, né? No entanto, o campo da graduação, né, que é a nossa atividade fim, como diz o professor Gesiel, ela tem sofrido, né, o sucateamento do espaço físico. Nós temos os laboratórios que precisam ser atualizados, nós precisamos investimento na graduação de tal maneira, não só custeio e investimento e capital, de tal maneira que o risco que nós corremos, e por isso o desafio é grande, é de, no curto prazo, a gente sofrer mais ainda, sofrer com a perda de qualidade na graduação. Então, a nossa atuação tem que ser prioritária nesse sentido, e por isso, no plano de gestão, a gente tem aí uma perspectiva de atuação interinstitucional e com os entes federados todos, município, estado e governo federal. Além disso, todas as parcerias, e nós temos que pôr, né, na pauta exatamente o que está em risco, né? O que está em risco é a qualidade da formação na graduação, né? E embora a universidade continue crescendo, ampliando, né, e reconhecida, ampliando seus espaços de atuação, reconhecida, nós corremos com sério risco mesmo, é absolutamente necessário. Então, na questão orçamentária, nós temos essas duas frentes, como disse o professor Gesiel, né? Uma frente da recomposição orçamentária, que é uma batalha política e institucional, e essa recomposição orçamentária para fortalecer ainda mais a graduação e para impedir que em curto e médio prazo a gente tenha uma queda na qualidade, e a outra frente que é essa de expansão, de busca de captação de recursos para financiar as pesquisas que são de ponta, que são pesquisas que têm demonstrado, assim, tem projetado a Universidade Federal de Goiás para além da região centro-oeste, para além do Brasil, porque é uma universidade pujante na pesquisa e comprometida aí com todas as suas, com seus princípios, né? Queria lembrar aqui, né, que tem bastante gente aqui participando com a gente pelo chat do YouTube oficial, né? Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, também pelos 870M. Inclusive aqui o pessoal falando da ida da reitora à Câmara Municipal, também para falar sobre o plano de gestão, né, no dia 19 de maio. Então, quer dizer, isso está sempre em discussão, né, professora? Porque a universidade, como você acabou de dizer, né, ela está muito além, né, dos seus muros. Aí eu gostaria de saber agora, ainda falando sobre o plano de gestão, né, porque a professora Angelita aí, né, no cargo de reitora, ela traz uma representatividade aí da questão das mulheres, né, e isso está presente no plano de gestão, né? Como é que vai ser isso, professora Angelita? Como é que as mulheres, né, se inserem aí? Então, quando nós falamos em mulheres na comunidade científica, na comunidade acadêmica,
a gente parte de um ponto que é a desigualdade de gênero, né, imputada aí às mulheres em relação aos homens, ela se reproduz na universidade, né? Infelizmente, a universidade, ou felizmente, não sei, a universidade ela é composta, né, ela não está fora da realidade. Então, toda a desigualdade, talvez as injustiças, e talvez, né, todo o composto simbólico, né, da desigualdade e discriminação contra as mulheres, seja o machismo, o patriarcado, eles de alguma forma estão inscritos, né, nesse modo de existência da universidade. Então, essa atuação, essa decisão, esse foi uma decisão, né, uma reivindicação e uma decisão de atuar diretamente nesse campo, ela tem essa função de, dentro do princípio da justiça social pelo qual a universidade está comprometida, né, com o qual a universidade está comprometida, porque dos princípios, a justiça social, a democracia e a sustentabilidade são os 3 princípios pilares aí do comprometimento da universidade. Nesses princípios, nós precisamos enfrentar, de fato, a desigualdade entre as mulheres, né? A desigualdade entre mulheres e homens. E aí nós achamos que temos alguns eixos, né? Nós precisamos fortalecer os mecanismos e as políticas já criadas na universidade de combate às violências, assédios contra as mulheres. Nós precisamos, numa outra perspectiva, ampliar, considerar a singularidade das mulheres quando elas estão estudando, ou quando estão fazendo pesquisa, ou quando estão trabalhando na universidade, dando aula, ou seja, na docência. E essa diferença, por exemplo, a maternidade ela é determinante, né? É preciso considerar, né, a questão da maternidade, mas não só, tem as mulheres deficientes, tem as mulheres que são cuidadoras de pessoas com deficiência, são as mulheres negras. Então, essas condições de existência das mulheres, elas requerem, né, um olhar, uma atenção diferenciada para que essa condição de existência não a impeça de seguir a carreira, não a impeça de integralizar seu curso, não a impeça de fazer pesquisa, e mais do que isso, né, não faça com que ela tenha perdas, né, na sua produção científica, acadêmica, intelectual, cultural e, enfim, da sua subjetividade também. Então, isso é muito importante para nós. Exatamente por isso nós criamos assim a Secretaria de Inclusão com a professora Luciana, liderada pela professora Luciana, nossa secretária, e nesta secretaria, articulando aí as ações afirmativas que já existem na universidade, as questões da acessibilidade e também uma diretoria específica para tratar das questões das mulheres. Então, para encerrar essa discussão, para destacar, acho que é importante, por exemplo, a visibilidade da produção científica das mulheres na Universidade Federal de Goiás, ela precisa ser promovida, né? Ela existe, mas nem sempre ela é promovida, ou ela é incentivada, ou ela é vista, né? Então, só essa virada, né, nesse modo de perceber, já faz um diferencial imenso, né? Porque existe aí um indicador de que, por exemplo, os homens, as carreiras, agora vamos voltar para as carreiras, não para os estudantes, né? Pesquisadoras e pesquisadores, docentes, né, homens e mulheres. Os homens, em geral, atingem o auge da carreira mais cedo, com menos idade do que as mulheres, por causa dessas idiosincrasias, não são idiosincrasias, são condições de existência mesmo, né? A maternidade. Então, a mulher vai atingir o auge da carreira muito mais velha. Então, ela vai, ao longo dos anos, se a gente for pôr isso na conta, ela vai receber, ao longo da carreira, ter menos... do ponto de vista econômico, de orçamento e de pagamento, ela vai receber menos do que as mulheres, do que os homens, que vão atingir o auge da carreira antes das mulheres, vão passar mais tempo tendo salários mais altos. Então, isso é um diferencial que não é visto, não é contabilizado. A gente precisa criar mecanismos para dirimir, reduzir, diminuir e, quiçá, um dia zerar
essas desigualdades, né? Que essas diferenças acabam gerando desigualdades, tanto econômicas, mas não só, infelizmente, né? Nós temos aí no campo da violência também, no campo do adoecimento. Então, os desafios são grandes e não é, como diz o professor Gesiel, não é uma trivialidade, é uma questão muito importante, e acho que a Universidade Federal de Goiás, ao assumir, né, no plano de gestão, um tema como esse, com o destaque que assume, a universidade dá um passo muito à frente, muito além, institucionalmente. Legal. A gente teria muitos outros destaques, né, para fazer aqui sobre o plano de gestão, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Então, o plano está sendo aí revisado, né, professor Gesiel, e logo as pessoas vão poder tomar conhecimento aí do seu conteúdo total, né? Exatamente. O plano está sendo feita uma revisão de natureza gráfica, ele já foi aprovado no Consune, e nós devemos publicá-lo aí nos próximos dias, para que todos tenham acesso e possam acompanhar, discutir. E é importante ressaltar, em relação a isso, que o plano ele é essa orientação geral da gestão, e isso ele é, então, traduzido para cada pró-reitoria, para cada secretaria, cada setor da universidade, nas ações específicas que são revistas, né, e estabelecidas nas atividades de planejamento da gestão ano a ano. Então, esse é um processo contínuo, tendo o plano de gestão como a referência e ser revisto ano a ano pela gestão da universidade. É um processo dinâmico, né, professor? Dinâmico e permanente, Que legal. Bom, a gente chegou ao fim do programa. Boa semana UFG. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada, professora Angelita. Muito obrigada, professor Gesiel. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, Ana Flávia. Queria agradecer aqui o pessoal da EGRES, que está acompanhando aqui também, firmemente, dizer que apresentar o plano aqui na rádio, aqui nas redes sociais da universidade, depois ir à Câmara Municipal e também nessa relação interinstitucional é um ato de transparência, mas também de fortalecimento da política, né? Então, muito essa disposição da UFG à transparência, ao debate, ao diálogo, à democracia, só nos fortalece. Então, eu estou muito satisfeita exatamente com esse primeiro passo que a gente deu aqui, Ana Flávia, na rádio, e logo em seguida nós vamos dar seguimento a isso, acompanhando, como disse o professor Gesiel, essa dinâmica, né, ano a ano, e prestando contas, né, que é a nossa obrigação também. Bom dia a todos. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nós aqui agradecemos. A agenda da reitoria da UFG você pode acompanhar no site da Reitoria Digital, reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital, no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. E logo mais, às 14h, você pode acompanhar este mesmo conteúdo novamente na Rádio Universitária. E em formato de podcast, o Boa Semana UFG também está nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência. Uma boa semana. Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.